nos dias atuais, sobretudo. Por isso, eu recebo aqui no nosso programa de hoje Dr. Erivaldo Santos, cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica lá da Clivale Mais, para falar sobre o tema obesidade. Vai contar tudo pra gente. Doutor Erivaldo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, falando de um tema de uma importância bastante relevante no nosso país. Para a gente começar a bater esse papo, essa conversa, conta pra gente, doutor Erivaldo, o que é obesidade, né? E como identificar os níveis de obesidade. Para quem está acompanhando a gente, saber se está obeso, já está em um nível preocupante ou não. Como identificar e o que é obesidade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Então, assim, é caracterizada pelo aumento de gordura em alguma parte do... Sim, perfeito. Pessoal no corpo. Pacientes que têm a distribuição da gordura abdominal. Tem outros que têm na região glútea, no quadril. É quase como se fosse caracterizar o paciente em formato de pera ou em formato de maçã. Então, voltando a falar, é uma doença crônica e ela é multifatorial. Então, assim, a grande maioria das pessoas reconhece o paciente obeso porque ele come muito. Isso é um desconhecimento. Ela é uma doença que tem uma gama de fatores. Fator genético, o alimento é um outro fator, o fator do sedentarismo, fator metabólico, fator de microflora intestinal. Então, esses fatores é que faz com que esse paciente possa ganhar peso ou até manter o peso que já ganhou. Entendi. Para o paciente... Pode continuar, doutor. Para que você possa dizer se o paciente tem sobrepeso ou ele está obeso, nós calculamos por altura ao quadrado. Quando você calcula o índice e está entre 18 e 24,9, é considerado padrão normal. De 25 a 29, você considera o paciente como sobrepeso. De 30 a 39, obeso. Maior do que 40 é obesidade mórbida. Maior ou igual a 50, super obeso. E maior ou igual a 60, super obeso. Entendi. Então, ó, para quem tá aí avaliando os níveis da obesidade, né? O senhor acabou de explicar aí os níveis e também os graus, né, de obesidade. Qual é a primeira opção de tratamento para quem tá com obesidade? Qual é a primeira ação que o ouvinte da Salvador FM que tá passando por essa situação agora precisa tomar? Qual é a primeira ação que ele deve fazer? Se uma doença de uma complexidade muito grande, é que a necessidade de alguns profissionais atuar. Então, é um paciente que tem que passar por endocrinologista, daí uma proposta de tratamento para ele. E grupo multidisciplinar, como nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudióloga, juntos vai traçar um plano de ação. Então, assim, a primeira proposta que se tem para o tratamento que é portador da doença obesidade, ele vai para um tratamento clínico. Aí você vai ter que atrelar atividade física, dieta, uma alimentação bem balanceada e bem distribuída durante o dia. Às vezes o uso de algumas drogas que já existem no mercado para que você montar essa proposta de tratamento para ele. Caso esse paciente não tenha uma resposta ao tratamento clínico, pode ser que você pense em uma proposta de tratamento cirúrgico para esse paciente. Sim. A obesidade é uma doença bastante complexa porque, infelizmente, o paciente sendo obeso, a probabilidade é que ele possa apresentar outras doenças. Então, a obesidade é uma doença grave porque carrega outras doenças, como a hipertensão, a diabetes, colesterol elevado, a apneia do sono, a esteatose hepática, que é um fígado gorduroso. Então, assim, são doenças que acabam aparecendo por ser obeso. Comparar um grupo de pacientes obesos com a mesma idade de um grupo de pacientes magros, a população de obesos, quase 90% dessa população pode apresentar outras doenças. E a população de magro, às vezes 5% pode apresentar doença. Então, a obesidade é uma doença grave, porque carrega essa grande quantidade de doença e, infelizmente, o paciente obeso não tem vida longa.
são pacientes que morrem muito precocemente. Então, existem alguns estudos mostrando que 70% da população de obesos morre entre 50 a 65 anos. E você tem 30% de uma população que invade, avança um pouco mais, mas não vai muito longe. Eu, às vezes, pergunto à minha população, vocês conhecem 10 pacientes obesos de 80 anos? Normalmente você não conhece, porque já morreram todos. O Brasil hoje morre por ano 168 mil pacientes secundária à obesidade. Então, a desinformação da população é muito grande. E há uma necessidade que a população comece a, naturalmente, entender um pouco sobre a doença obesidade. Perfeito. O senhor falou sobre as formas de tratamento, as opções de tratamento, e a cirurgia é uma dessas opções, ou possa ser que seja ali, diante das opções que o paciente tem, uma das últimas opções de tratamento, né? Já ir para a cirurgia. Mas existe algum caso, doutor, que impeça a cirurgia bariátrica? O paciente está fazendo o processo, ele está ali no processo de exames. O que é que pode impedir a realização da cirurgia? Olha bem, para você contraindicar uma cirurgia, todo paciente, quando vai para um procedimento cirúrgico, requer uma necessidade de um estudo muito detalhado. Então, esse paciente vai para um estudo na esfera cardiológica, respiratória, hepática, renal, exames como polissonografia para saber se ele tem doença do sono ou não. Você pode se deparar com um paciente que tem uma doença cardiológica bastante grave e requer uma necessidade de você recuar na cirurgia, porque às vezes você pode levar esse paciente para um procedimento cirúrgico e você perdeu o paciente. Então, é um paciente que requer uma necessidade de estudos. Paciente que já foi submetido a algum tipo de cirurgia no tracto gastrointestinal alto, que seria a nível de estômago, esôfago. Então, normalmente, você contraindica a cirurgia. Paciente grávida, é contraindicado, naturalmente, você operar. Então, existem algumas situações que você contraindica. Mas a grande maioria da população, quando você estuda e que passa por N profissionais, esse paciente vai para um procedimento muito bem estudado e, naturalmente, você otimiza as doenças que ele tem. É você ter um paciente hipertenso e que ele não tem um controle muito bem feito dessa hipertensão. Requer uma necessidade de você mandar para um cardiologista para que controle. É o paciente diabético que está com uma glicemia descompensada. Você compensa o paciente para depois operar. Assim, o grande problema todo é que toda vez que você leva um paciente para um tratamento clínico, ele pode ter até uma resposta boa. O que eles não conseguem é a sustentação dessa perda de peso, porque se trata de uma doença multifatorial e esses pacientes voltam a reganho de peso. Doutor, agora falando desse processo aí, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, a gente vê muitas vezes casos, né, de ansiedade ali no pré-cirurgia, e no pós também a gente acompanha alguns casos aí de desenvolver depressão. É preciso, para o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, esse acompanhamento psicológico? Perfeito. O paciente obeso, ele é completamente diferente do paciente da cirurgia de outras patologias, como cálculo na vesícula, um paciente que tem, por exemplo, uma hérnia. Normalmente você opera esse paciente, você preparou, operou, ele recebe alta depois que você retira os pontos, ele não tem uma necessidade de permanecer dentro do serviço. O paciente obeso operado é um paciente que vai ser acompanhado por resto da vida. No primeiro ano, com uma frequência maior. Então, é um paciente que tem um grupo multidisciplinar, é nutricionista, é psicólogo, é fisioterapeuta, é fono, é educador físico. Então, requer uma necessidade de dar continuidade no tratamento pela complexidade da doença. Aí, se você me pergunta, o paciente que é operado nunca mais volta a ganhar peso? Não. Então, assim, nós temos dentro do serviço mais de 14 mil pacientes operados. 10% da minha população voltou a reganho de peso. O paciente tem que ter mudança de hábitos de vida. Então, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que, naturalmente, atrelar a atividade física e cuidado com o álcool. Porque toda vez que você tem um paciente que teve reganho de peso e você vai estudar esse paciente, de repente ele voltou a fazer tudo o que ele fazia antes. É o paciente que está beliscando toda hora, não faz atividade física porque diz que o trabalho dele não dá condições, e é um paciente que está naturalmente ingerindo grandes quantidades de álcool. Então, assim, quando você opera o paciente, você não tira os fatores que contribuíram para ele ser obeso. Então, ele continua com esses fatores. Se ele tem a mesma vida que tinha antes, a probabilidade desse paciente voltar a reganho de peso é muito grande. Então, tem que ter esse acompanhamento psicológico e, às vezes, você tem que colocar psiquiatra também no caso. Às vezes, tem necessidade de usar algumas medicações. Ok?
Entendi. Doutor Erivaldo Santos, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica da Clivale Mais, falando sobre o tema obesidade. Doutor, para quem está acompanhando o nosso programa agora, tem obesidade, se encaixou aí nos níveis, né, que o senhor explicou mais cedo. Hoje a gente vê muitas vezes uma normalização, né, dessa obesidade, e o senhor vem falando desde o início do nosso bate-papo, que é uma doença, né? Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está acompanhando o nosso programa, que se encaixou ali, mas ainda não sabe muito bem o que fazer, ainda muitas vezes não se aceita como obeso? Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está acompanhando a gente? Eu acho que é o seguinte, em se tratando da obesidade, requer uma necessidade de cuidar das nossas crianças, é um ponto importante. Porque quando você tem uma criança obesa, a probabilidade dele ser um adulto obeso é muito grande. Então, assim, requer uma necessidade, quando tem sobrepeso, já começar a buscar um tratamento. Porque a partir daí, você pode ter uma condição de evitar esse paciente ir para um procedimento cirúrgico. Então, assim, cirurgia requer uma necessidade de muito cuidado nos pacientes. Então, assim, nós operamos uma quantidade expressiva de pacientes, mas são pacientes que têm uma indicação muito precisa. Então, teve seu reganho de peso, ou está com sobrepeso, ou está com obesidade grau 1, procurar serviços especializados para que possa, naturalmente, traçar plano de ação para que possa evitar esse paciente, naturalmente, ser um obeso mórbido ou um paciente super obeso, onde há uma percentagem desses pacientes que morrem precoce. Então eu volto a falar, o paciente obeso não tem vida longa, eles morrem muito precoce. Infelizmente as pessoas não têm um reconhecimento disso. E o que é negativo tem repercussão muito grande. Então é o que eu sempre falo. O vizinho seu morreu de um infarto. Eu pergunto, morreu de quê? Você fala do coração. Ok. Mas você nunca correlaciona que ele era obeso e a obesidade fez com que ele infartasse. Então assim, obeso tem probabilidade de infartar 3 vezes mais do que o paciente magro. Ele tem acidente vascular cerebral com uma proporção também de 3 vezes. É o paciente que pode adquirir um câncer. Então, existe o paciente obeso com fator de predisposição a desenvolver neoplasia. Câncer de ovário, de próstata, de intestino grosso, de útero, de mama. Então, assim, grande parte das mulheres obesas estão tendo câncer de mama porque é um dos fatores. Há uma mudança em eixo hormonal contribuindo para que essas pacientes possam ter câncer também. Então, requer uma necessidade desse cuidado, de que a gente possa naturalmente ter o paciente que está com sobrepeso ou obeso já em um grau mais avançado, procurar serviços qualificados para que a gente possa naturalmente atuar nesse paciente e tentar tirar ele dessa situação que ele se encontra. Doutor Erivaldo Santos, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica, muito obrigado pela sua presença, com certeza sanou não só as minhas dúvidas, mas também as dos nossos ouvintes. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado pelas informações, viu, doutor? Eu é que agradeço a você pelo tempo que me deu aí para que eu possa falar um pouco sobre essa doença. Maravilha, muito obrigado e até a próxima. Tá, nada. Obrigado, boa tarde. Pois é, minha gente, conversando aí com o doutor Erivaldo Santos, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica e, claro, a Clivale Mais é um centro de saúde integrado e para você marcar com o Dr. Erivaldo uma consulta, para você marcar diversas outras consultas, você pode entrar em contato aí com a central de atendimento. A central, inclusive, de marcação online através do site clivalemais.com.br. clivalemais.com.br. E o nosso pipoco continua por aqui, afinal de contas.